Olá, seja muito bem-vindo ao Automatudo, a série que mostra como automatizar tudo no seu teste end-to-end. E hoje nós vamos ver o Page Field, que é uma estratégia que a gente usa para você escrever alguns cenários direto do Gherkin. Como é que você consegue automatizar algumas coisas escrevendo português, num formato bem específico, mas você vai escrever o português e você vai ter o seu teste automatizado, automaticamente. É bem legal. Vamos lá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui a teoria por trás do page field, mas se você não entender, você não precisa se preocupar. Tá? O importante é que depois eu vou debugar ele, a gente vai mostrar ele detalhezinho a detalhezinho, e você, importante que você entenda como que aquele page field pode trazer ganhos para você, como é que ele pode melhorar a qualidade dos seus testes e agilizar. Ah, na arquitetura, a gente tem que se preocupar com módulos ou classes ou whatever, em que a gente vai ter reutilização, a quebra para fazer deploy, que não é o nosso caso aqui, e o que vai entrar em manutenção. Quais são as classes que a gente vai fazer manutenção. Então, essa é uma preocupação que a gente tem quando a gente quebra aqui. E outro conceito do Clean Architecture é estabelecer um limite entre o framework, né? No caso, o Playwright e os testes. A teoria seria o seguinte: se você um dia sair do Playwright e for para um outro framework, eu vou usar o Selenium, eu vou usar, sei lá, whatever. Então você vai mudar só lá naquele cantinho. E a gente quer evitar que tenha cliques do Playwright em tudo que é canto. Todo cantinho está fazendo clique. A gente tenta minimizar isso, não evitar. A gente não evita aqui. Não teve essa preocupação de evitar, mas a gente tenta minimizar ao máximo, né? E o resultado disso é que 42% das alterações feitas nos últimos 2 meses, nesse projeto que a gente está, eu e o Cristiano Benítez, a gente teve alteração em feature. Então, 42% foi alteração na lógica, é porque realmente precisava testar alguma coisa ali que foi feita alteração na lógica, e não foi alteração na automação. Olha, eu tenho que ficar mudando o Java toda hora, porque eu tenho que mudar o Java. Não, a alteração ela foi mínima. 4.9 em screenshots, quer dizer, quando a gente faz a regressão visual, você vê aqui que já cresce para quase 50%. Então, é o que você tem que fazer mesmo. Não é um trabalho que vai muito além do que você faria se você escrevesse o cenário para fazer um teste manual, né? E aí tem os steps, tem outros, daí realmente entra um pouquinho da parte de Java mesmo, né? Não dá para escapar, mas diminui bastante, bastante. Se você não fizer isso, você ia ter muito Java, muito outras coisas e muito pouco dos cenários em si. É, espero que você curta, aproveite, tendo dúvidas, só avisar. Então, vamos ver aqui como é que é um teste normal, comum, né? Não sei dizer quantas pessoas fariam um teste assim, mas um teste que vai lá e vai logar. Ah, então eu vou ter um cenário para logar como admin. Aí o admin, o que que ele faz? Ele abre o login, né? Ele monta a login page, a gente já está usando aqui o modelo do page, né? O bom, que eu não vou entrar aqui no mérito agora, tá? Depois a gente volta. A gente pode explicar melhor. Mas é isso, ele chama o login com admin. Ah, legal. E se eu quiser daí agora logar como Zequinha? Né? Como Zequinha, eu chamo. Opa, desculpa. Eu chamo aqui. O Zequinha. Então, tá de boa. É um teste. Funciona? Funciona tranquilamente. Só que o que que a gente vai ver aqui? A possibilidade
de você poder fazer isso direto no cenário. Então você viu que para você logar como admin e você logar como Zequinha, são 2 cenários diferentes, 2 códigos distintos, né. E o teste que você vai fazer, também o DEN ele tem uma coisa distinta. E aqui a gente vai fazer o quê? O usuário digitou admin no campo tal, admin no campo tal, clicou no botão e viu se a mensagem está lá. E se fosse como Zequinha? Vamos só ver aqui uma coisa. Veja como ele está lá no código Java fazendo todas as validações, né. Invalid credential message not, essa seria a principal mensagem. Então a gente copiou aqui o cenário, e a gente vem aqui e diz assim: "O usuário digitou Zequinha no campo", ele está querendo sugerir admin aqui, mas eu não quero, né. Vamos supor que a senha dele seja Zequinha também, e ele verá a mensagem no texto assim. Legal? Vamos rodar? Olha lá, ó. Então ele digitou Zequinha, entrou e falhou porque ele na realidade não mostrou aquela mensagem, ele mostrou uma outra, mas não é o mérito aqui. Vamos dar uma olhada aqui, qual é a mágica que está acontecendo por trás de tudo isso. Aqui eu tenho, inclusive, um cara que a gente chama de command steps. Você digita um texto no campo, e aí a gente monta um page field e diz para ele: pressione sequencialmente. E o que acontece dentro desse page field? Ele vai pegar um campo baseado no nome dele lá no get_test_id. E a gente fez assim. Agora está bem simples. Com o tempo ele vai crescendo, a gente vai jogar fora, não YAML, a gente vai fazer uma coisa mais bem estruturada, mas agora é comecinho, tá ótimo assim. E ali a gente diz isso: olha, esse campo aqui está mapeado para usuário. Esse campo aqui está mapeado para senha. E é isso aqui que ele vai acontecer no seu cenário. Digite esse texto nesse campo. Ele vai pegar o campo que tem o data test ID usuário e vai digitar. E aqui ele vai digitar. Vai pegar o campo com data test, botão entrar e vai fazer um clique nele. Vai pegar o campo que tem home mensagem sucesso e vai ver se tem esse texto. Na realidade, aqui não seria sucesso, seria erro. Ah, tem que falhar, né? E aqui no nosso login HTML, você vê que está o data test ID, mensagem sucesso. Botão sair. Então a gente pôs o data test ID ali, mapeia cada data test ID para um display name e baseado naquilo a gente faz as operações normais com ele. Então você vê que a gente consegue sair de um cenário em que cada detalhezinho tem um código Java por trás. Eu quero ver se ele apareceu a mensagem. Tem um código Java, e se você usar explicitamente aqui o POM, ele é bem verboso, porque você vai ter que colocar no steps, você vai ter que colocar lá no page, você vai ter que colocar no outro lugar. Então, cada cenário, cada verificaçãozinho vira código em várias classes, em vários pontos. E assim você consegue minimizar a sua automatização. Você consegue escrever muitas coisas direto ali do Gherkin
e poder automatizar já ali. Vou dar uma olhadinha aqui. Vamos debugar como é que vai acontecer essa mágica. Olha só, eu vou colocar um breakpoint aqui e a gente vai debugar. Então ele abriu a nossa tela. A gente tem aqui um input com um data test ID usuário, né? Então é isso que a gente quer. A gente vai querer um locator para o campo usuário. E foi passado aqui o nome do display name. Login input user, beleza? E aqui a gente vai buscar um dicionário. Login input username está para usuário, que é o nosso data test ID. E ele retornou e falou: olha, então você tem este data test ID, usuário. Já pegou o locator dele e digitou sequencialmente. Zequinha. Você vê que esse cara aqui, ele está dentro de um camarada chamado, não dá para ver aqui, Common Steps. Então, é um feature, é um step que vai ser reutilizado por toda a nossa automatização. Toda a automatização. Vamos supor que você tenha um requisito, que aqui não tem esse requisito, vai falhar, mas se você tivesse um requisito em que você tem que limitar para 10 caracteres o tamanho do usuário digitado, é limitado, 10 caracteres. Então você vai pegar um passo comum, que é aproveitável lá no Common Steps, vai digitar 11 caracteres e vai ver se ele tem 10 caracteres. Se ele simplesmente comeu o último. E é isso. Você faz toque de caixa, mais um cenário e faz mais uma validação. Fica bem simples. E é isso. Aqui você viu o page field, como que é essa estratégia que a gente usa para poder acelerar a automatização de testes e a qualidade, a padronização, que eu já falei. É uma estratégia que a gente gosta porque ele traz benefícios. E a gente vai ver ainda nos outros vídeos outros benefícios. Então, como é que a gente consegue reaproveitar o cenário entre o responsivo e o desktop? Como que a gente consegue trazer rastreabilidade? Como é que a gente consegue fazer outras operações com o page field? E a gente consegue pegar um gancho nele. Legal? Espero que tenha gostado. Eh, siga aí, dá o like e se tiver algum comentário, alguma dúvida, é só perguntar. Valeu!